tema central da minha vida tem sido a comida. Eu vou explicar por quê em 3 histórias. A primeira história se passa às vésperas da Segunda Guerra Mundial, numa pequena cidade chamada Dąbrowa, entre a Alemanha e a Polônia. Lá vivia uma linda menina loira, de cabelos cacheados, de olhos azuis, de 13 anos. O nome dela era Magda. Ela era a terceira filha de uma família de judeus, que viviam numa casa grande, de tijolos, com muitos quartos, muitos quadros, muitos empregados. Um dos empregados da casa era o Michel. O Michel era um rapaz forte, olhos verdes, de 17 anos. Ele era o faz-tudo da casa, da família de Magda. E ele tinha uma paixão secreta, não correspondida por Magda. Magda nem sabia de sua existência. Os alemães invadem a Polônia. A família de Magda é presa, perde todos os seus bens e é mandada para o campo de concentração de Auschwitz, onde começam a passar muito frio e muita fome. A família de Magda, então, é separada. E cada um a um, é exterminado na câmara de gás. Magda, por diversas vezes, vai para a fila da câmara de gás e, milagrosamente, ela sobrevive. Ela passa a ser um número, 50950, tatuado em seu antebraço. Ela fica presa em Auschwitz, dos 14 aos 18 anos. E quando acaba a guerra, ela está pesando 30 quilos. Michel, por sua vez, foge para a Sibéria com seu irmão mais novo, onde também passam muito frio e muita fome. O irmão de Michel não sobrevive e morre. Michel, então, é preso e mandado para o campo de trabalho forçado. E lá, algumas vezes, dão para ele batata, todos os tipos de batata para ele comer. E uma família que teve o filho morto na guerra, dá para ele um casaco. E assim, por sorte, Michel sobrevive. Esse aqui é o Michel. Quando acaba a guerra, Michel volta para Dąbrowa, sua antiga cidade, à procura de alguém que ele conhecesse. Toda a sua família morreu. E lá em Dąbrowa, ele escuta falar que Magda, seu antigo amor, tinha sobrevivido, mas ela foi mandada para Munique, para o campo de refugiados. Rapidamente, Michel vai para Munique e procura, na lista de sobreviventes, o nome de Magda. Michel e Magda se reencontram. Eles se casam e eles têm uma filha chamada Eva. Eles decidem que não querem ficar na Alemanha do pós-guerra. E por terem parentes distantes no Brasil, eles pegam um navio, na 3ª classe do navio, passando fome, e vêm para o Rio de Janeiro. Eva é minha mãe. Por que eu estou contando essa história e por que essa história, para mim, é tão importante? Primeiro, porque é uma história real. Depois, porque é uma linda história de amor, para mostrar que o improvável pode acontecer e que a sorte pode estar do nosso lado. Mas que para isso tudo aconteça, a gente tem que ter muita garra, muita coragem e muita confiança. Essa foto é de uma família totalmente improvável de acontecer. É o meu avô Michel, a minha avó Magda, com 6 bisnetos, e a minha mãe Eva, com 6 netos. E meu avô Michel, antes de morrer, me disse que o que fez ele sobreviver não foram nem as batatas e nem o casaco, e sim ele ainda poder acreditar que existiam pessoas boas no mundo, apesar de tudo que ele estava passando. A segunda história começa na minha infância. Eu sou a 3ª filha de 2 irmãs gêmeas. Eu sempre fui conhecida como a avulsa.
E nas brincadeiras com as minhas irmãs, eu tinha 2 papéis fundamentais sem os quais a brincadeira não podia acontecer. Ou eu era a árvore ou eu era o sinal de trânsito. E eu ainda podia escolher entre uma e outra. As lembranças mais antigas, mais remotas que eu tenho da minha infância... As lembranças mais remotas que eu tenho da minha infância são meus avós, Michele e Magda, trazendo amor e afeto todos os dias para minha casa em forma de pão de queijo, de latões de sorvete, de filé mignon. Eu aprendi durante toda a minha vida que alimentar é dar amor e que o amor vem pela comida. Meus pais trabalhavam muito e meus avós me apanhavam na natação e no inglês e a gente ia direto comer uma coxinha de galinha. Assim, eu me sentia conectada e eu me sentia amada. Essa foto sou eu, aos 12 anos, sendo muito alimentada e muito amada. Até que, na minha adolescência, eu começo a questionar os valores da minha família como uma boa adolescente. O meu padrão de amor passa a ser a magreza. E a minha autoestima medida em gramas. E eu começo, então, um processo de anorexia. Eu passei mais de 1 ano anoréxica, emagrecendo a cada dia. Por mais que eu emagrecesse, eu nunca me sentia satisfeita com o meu próprio corpo. E todos os dias as minhas metas de emagrecimento iam piorando. Foi um período muito doloroso e sofrido para mim, solitário. É como se eu estivesse aprisionada dentro da minha própria mente. E como se eu estivesse também competindo comigo mesma. Era uma guerra, sem vencedor e sem fim. Eu tinha uma agenda onde eu anotava as minhas estratégias de guerra. Eu sentia dores na barriga e eu não podia contar para ninguém, porque eu não podia ser derrotada naquela guerra. Eu anotava também nessa agenda, à noite, o alimento que eu pararia de comer no dia seguinte. E assim sucessivamente. Um dia eu tirava massa, o outro pão, o outro doce. E no final de 1 ano, eu estava comendo só cenoura. E as minhas mãos são amarelas até hoje. Eu fiquei esse 1 ano sem menstruar. E minha mãe me obrigava a fazer exames de sangue todos os meses. Um dia, eu estava em casa com a minha mãe e ligaram do laboratório perguntando se eu tinha sofrido um acidente, porque eu estava com uma anemia muito profunda. Nesse momento, eu tive muito medo de morrer. Não por falta de amor, e sim de comida. E comecei, então, um processo de cura. Aos 24 anos, formada em economia, na PUC, eu fui morar em Nova York com meu namorado, que hoje é meu marido. E eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, lá em Nova York. Eu substituí a competição contra mim mesmo da anorexia por longas horas de trabalho, um trabalho altamente competitivo. Eu vivia no piloto automático, como se eu fosse um ratinho, dentro de uma roda. E aquele não era o meu sonho. Apesar de eu não saber, naquele momento, qual ele seria. E lá, eu comecei a ter ataques de pânico. E o meu chefe americano me mandava ir para o banheiro, até que meu ataque de pânico passasse e eu voltasse para a mesa para trabalhar. Mas lá também, trabalhando com esses americanos, eu descobria que eu tinha um espírito empreendedor. Aos 32 anos, ainda trabalhando no mercado financeiro, eu tive meu primeiro filho, Felipe, e eu parei de trabalhar. Logo depois, eu tive meu segundo filho, João, e foi o primeiro momento na minha vida em que eu fiquei 8 anos sem trabalhar e sem estudar. Eu fiquei 8 anos somente nutrindo os meus filhos. E foi nesse período da maternidade que eu consegui elaborar toda a minha história de vida. Que meus avós passaram fome na guerra e não tiveram amor. Eu, na infância, eu tive muita comida e muito amor.
Na adolescência, eu tive comida, mas eu me privei da comida, eu me privei do amor e eu me privei do prazer. E agora, na maternidade, era a primeira vez na vida que eu entendia que amor, comida e nutrição podiam sim andar juntos. Mas o meu pavor em alimentar bem os meus filhos foi tamanho que eu fui estudar sobre alimentos. E eu queria ter parado por aqui. Mas foi nesse momento, ainda tentando elaborar um equilíbrio entre a subalimentação e a superalimentação, eu percebi que eu tinha uma sementinha muito fraca de um sonho brotando dentro do meu peito. E entendi, nesse momento, que amar é comer sim, mas amar é comer bem. Amar é alimentar a alma. E percebi que, principalmente nós, mulheres, gastamos muito do nosso tempo e da nossa energia pensando se a gente está gorda ou se a gente está magra, qual é o nosso percentual de gordura, olhando o Instagram para ver que ginástica que a gente tem que fazer, usando a nutrição para emagrecer sempre. E esquece que a nutrição mais importante é nutrir os nossos sonhos. A terceira história é sobre sonhos. Eu vou falar do meu sonho, mas eu queria que vocês pensassem no sonho de vocês. Numa viagem de férias com os meus filhos, no Havaí, eu conheci os sucos prensados a frio. No primeiro gole, eu senti um imenso prazer e não senti culpa como uma ex-anoréxica. Eu não entendia nada de sucos, muito menos prensados a frio. Quando eu entendi que o método de prensagem a frio preserva todos os nutrientes, todos os sabores, não tem conservantes, não tem choque térmico, não tem pasteurização, eu decidi que eu abriria a primeira empresa de suco prensado no Rio de Janeiro. Eu encontrei naquele sabor e naquele suco tudo que eu achava de mais importante, que era o prazer, a nutrição e o sabor. E naquele momento do meu sonho, eu decidi que eu envolveria o maior número de nutricionistas, de médicos de saúde, que eu procuraria os melhores ingredientes, as melhores frutas, as melhores funcionalidades, as melhores combinações. E que eu teria um desafio de provar que, apesar de saudáveis, os sucos sim poderiam ser gostosos. Da minha empresa, eu sou a cliente mais chata. E eu coloco o melhor de mim dentro da garrafa. Só que isso tudo não aconteceu sem desafios. A logística resfriada num país tropical. A produção era diária, as compras eram diárias, o suco só durava 3 dias, porque não tem conservante. Para ser sincera, eu não tinha a menor ideia em como fazer essa empresa funcionar. Essa é a primeira máquina de suco prensado que eu trouxe numa mala de viagem com meu marido reclamando do peso. E esses são os primeiros sucos que eu produzi na minha cozinha, há 3 anos e meio atrás. E essa foto não parecia nada promissor. Nesse momento, eu entendi que se a gente esperar ter as condições ideais para começar o nosso sonho, a gente nunca começa. E as pessoas me achavam maluca, me davam argumentos racionais para eu ou pasteurizar ou congelar o suco, para que ele durasse mais tempo. Mas aquele não era o meu sonho e eu não ia tomar atalhos. Aquele não era o melhor de mim dentro da garrafa. E eu pensei em desistir por diversas vezes. Eu costumo dizer que empreender no Brasil é como videogame. Todos os dias, ou a gente morre, ou a gente passa de fase. É um sentimento diário que empreende nesse país. E eu não desisti. Eu tive a sorte de encontrar sócios com habilidades complementares à minha. E hoje, junto com 150 funcionários, o melhor de mim na garrafa virou o melhor de nós na garrafa. E o que me estimula é eu ver o sonho de cada pessoa que trabalha comigo acontecer dentro do meu sonho. Como, por exemplo, é o caso da Rebeca. Ela foi a minha primeira funcionária.
E ela é a primeira pessoa da família dela a fazer faculdade. Ela começou no chão da fábrica, literalmente descascando abacaxi. Depois ela foi trabalhar na logística, ela foi trabalhar na área comercial, ela foi abrir nosso primeiro quiosque, e hoje ela é gerente de vários quiosques. Isso tudo em 3 anos e meio. A cultura da oportunidade e do companheirismo é o que me dá garra para que essa empresa tenha que funcionar. Hoje nós somos a única empresa de sucos no Brasil que temos uma máquina de alta pressão que, após o suco engarrafado, simula que, pela pressão, que a garrafa vá para o ponto mais fundo do oceano, matando as bactérias todas e preservando os nutrientes, fazendo com que o suco que durava 3 dias, hoje dure até 60 dias. O improvável pode acontecer. Nos momentos difíceis, que são quase todos, eu resgato na minha história familiar os ingredientes que me motivaram à construção desse sonho. E sempre me lembro da história dos meus avós, que o improvável pode acontecer, a sorte pode estar do nosso lado, e que para isso aconteça, a gente tem que ter muita garra, muita coragem e muita confiança. E da próxima vez que você vir essa garrafa, receba todo o meu amor e pense no seu sonho. Pense também na sua história familiar. Porque quando voltamos o nosso olhar para dentro da nossa família, achamos as inspirações para as nossas vidas. Essas relações familiares que nos diferenciam do resto da nossa turma. E a nossa liderança está na capacidade de fazermos a diferença. Mesmo que achemos que nossa família é disfuncional, eu achava que a minha família era disfuncional, a gente acha inspirações para a nossa vida. E as inspirações, mais do que nunca, com esse mundo a gente olhando para fora e para ídolos fora, eles podem estar dentro da nossa família. E para terminar, eu te pergunto, aonde você coloca o seu melhor? Obrigada, gente.